O Jornal do Meio-Dia está de volta e mais da metade da Câmara de Cuiabá foi renovada. Ao todo, são 15 novos nomes que devem compor o Legislativo Municipal a partir do ano que vem. E um destes nomes é do advogado Daniel Monteiro, do Partido Republicanos. E é com ele que nós vamos conversar hoje aqui no Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, vereador, seja bem-vindo e parabéns pela eleição. Boa tarde, Camila, e boa tarde a todos os telespectadores aqui da TV Vila Real. Daniel, nós acompanhamos ao longo dessa edição do Jornal do Meio-Dia novos desdobramentos sobre as denúncias do prefeito eleito, Abílio Brunini, em relação ao suposto envolvimento de vereadores, seus colegas de parlamento, alguns reeleitos, né, já veteranos, outros novatos, a gente não sabe quem seriam estes nomes, que seriam ali, teriam sido financiados, teriam um envolvimento com facções criminosas. Qual a sua postura, qual a sua opinião sobre essa atual situação? Ainda não sabemos, de fato, o teor desse relatório. Ao mesmo tempo, é um assunto sensível que a sociedade precisa saber. Mas, enquanto parlamentar, de que forma você enxerga toda essa movimentação que fragiliza a Casa de Leis, né? Bom, eu falarei de forma muito devagar e muito pontual para não ser mal interpretado. Porque nós estamos diante de uma esquizofrenia institucional. É evidente que toda e qualquer suspeita de envolvimento de facção criminosa, e vou falar olhando aqui para o telespectador, junto ao parlamento mato-grossense, cuiabano especificamente, deve ser devidamente apurada. Só que uma investigação correta deve ser serena e deve ser rigorosa. Antes de ir à polícia, as pessoas que estão denunciando, sem particularizar necessariamente o prefeito, outros vereadores também o fizeram, portanto, eles foram até a imprensa, de forma espalhafatosa, a meu ver, de forma leviana. Isso faz com que, em última instância, como exercício de raciocínio, Camila, imaginemos que de fato há esse envolvimento de facções criminosas com determinados vereadores da Câmara Municipal de Cuiabá. Se eles foram avisados de que essas investigações começariam via imprensa, antes dos órgãos de controle, das polícias, tomarem conhecimento de forma formal, com a licença do pleonasmo, você pode concordar comigo que eles já estariam sob aviso e, portanto, capazes de fazer uma destruição de provas, se de fato fosse esse o cenário. Repito, isso é um cenário hipotético. Quando eu falo que a investigação deve ser serena, deve ser rigorosa, nós precisamos investigar, se encontrarmos indícios e não provas, porque existe uma diferença do ponto de vista de Código de Processo Penal, encaminhemos esses indícios para os órgãos de controle, para que faça uma apuração correta, para que você que está em casa não misture as coisas, possa separar o joio do trigo. Uma coisa é 1, 2, 3, sei lá quantos vereadores, porque cada um deles fala um número, que está ou estaria envolvido com uma facção criminosa. Outra coisa é a Câmara Municipal de Cuiabá. Então, por favor, separemos o joio do trigo, porque quando fazem uma crítica genérica, colocam todos nós no mesmo balaio. E eu, eleito recentemente, sou o maior interessado em delimitar e investigar quem de fato tem esse envolvimento, porque eu não quero ser misturado com supostos envolvimentos com facção criminosa. Então, na sua perspectiva, foi um comportamento errôneo, no mínimo, de certos vereadores que estiveram aqui e apontaram que no mínimo 4 outros parlamentares, o próprio prefeito diz ter apontado 3 nomes, parece que ele não formalizou essa denúncia, parece que ele entregou um relatório à segurança pública. Seria a via correta, no seu ponto de vista, vereador, para ele ter feito isso, de fato? Que até agora a gente não sabe ainda quais são esses parlamentares e tem uma investigação toda por vir, não é? Eu estou inseguro e a população também deve estar insegura. E errôneo, com todo respeito, é eufemismo, é leviano. Leviano. É leviano. E em relação à postura do prefeito sobre a eleição da mesa diretora, também existe aí uma argumentação de que as facções criminosas estão ligadas, envolvidas, querendo que certos vereadores assumam ali cargos principais, até com compra de votos, o valor de 200 mil, a gente ouviu isso. E também, por outro lado, o prefeito falou que não ia interferir e depois ele indicou Paula Calil como uma preferência para assumir a presidência da mesa. Qual que é a sua opinião sobre isso? Há uma interferência? A Constituição Federal, Camila, acentua logo no seu artigo 2º. Portanto, do ponto de vista topográfico, elenca como um dos principais prismas da nação, que os poderes são independentes e harmônicos entre si. Quando um prefeito aponta declaradamente, espontaneamente, perante toda a sociedade, por meio da imprensa, que ele tem uma candidata e que está fazendo força para que essa candidata se legitime, se eleja, consiga formar a maioria,
Isso não me parece uma postura de quem respeita a independência do Poder Legislativo, do Parlamento Municipal Cuiabano, e tampouco uma postura harmônica do futuro chefe do Executivo. Isso aqui não é uma crítica pessoal, eu tenho respeito pelo Abílio. Tive conversas com ele, inclusive sobre essa temática da mesa diretora. Mas eu disse a ele que deixe que nós, vereadores, escolhamos quem será o nosso líder pelo próximo biênio. E já houve uma articulação, por exemplo, a vereadora Maísa Leão, do mesmo partido do senhor, ela se coloca como candidata à presidência. Já houve o seu apoio, ela conta com ele? Ou o senhor deseja fazer parte ali da mesa diretora também? Não, eu não tenho nenhuma intenção de fazer parte da mesa diretora. Por quê? Porque eu sou novato, eu não conheço a dinâmica da casa. Do ponto de vista de preparo, de conhecimento de regimento interno, não tenho dúvida nenhuma que eu tenho o preparo necessário. Entretanto, a antiguidade é posto, Camila. Nós precisamos conhecer a dinâmica da casa, porque nós estamos num cenário complicado em Cuiabá. Nós temos um déficit, nós temos uma dívida, um passivo de médio e curto prazo, que é o que a gente tem que combater na gestão pública. E nós precisamos que a casa seja ativa, altiva, autônoma e independente, para que o prefeito tenha, ao mesmo tempo, governabilidade, que o prefeito Abílio precisará para conseguir colocar Cuiabá novamente no trilho do desenvolvimento, da responsabilidade fiscal e da responsabilidade social. Entretanto, eu coloco uma adversativa de propósito, com a independência necessária para o bom controle da Câmara Municipal de Cuiabá. A vereadora Maísa Leão, ela está preparada para ocupar qualquer cargo dentro da Câmara Municipal que ela quiser. Ela é uma pessoa independente, ela é uma pessoa honesta e preparadíssima. Tenho afeto pela vereadora Maísa Leão. Entretanto, as construções não são essas no momento. Se ela vir conversar com o nosso grupo novamente, se ela retomar esse grupo, a conversa com esse grupo que é composto por mim, pelo vereador Demilson Nogueira, pelo vereador Dilemar Alencar, Eduardo Magalhães e Joelson, nós com certeza dialogaremos sobre essa possibilidade com muita esperança, porque, repito, ela está muito preparada e também porque nós não conciliaremos com essa chapa imposta verticalmente pelo chefe do Executivo e tampouco com a outra chapa que se viabiliza no momento. Vereador, o senhor sempre foi atuante em relação à educação em âmbito estadual. E agora, qual será a sua prioridade para melhorar essa pasta que é fundamental, não é, aqui no município? Me permita uma retificação, Camila. Sim. Eu, enquanto gestor na Secretaria de Estado de Educação, sim, gestor. Perfeito. Fui gestor de um programa que nós criamos, inclusive eu já estava na Secretaria, quando eu fui até Sobral, no Ceará, entender qual foi a estruturação que levou o semiárido mais pobre, mais populoso do mundo, a entregar a melhor educação de base para o filho do trabalhador. Então eu criei, junto com o secretário Mauri Monge, o secretário Alain Rezende Porto, um programa chamado Regime de Colaboração, que consistia no oferecimento de instrumentos através dos quais os municípios, as redes municipais, poderiam potencializar seus indicadores educacionais, dentre os quais eu destaco a alfabetização à idade certa. Me permita olhar aqui para o telespectador para explicar e fazer uma pequena digressão. Por que eu sempre falo da alfabetização à idade certa como ponto central da educação pública de Cuiabá e de todo o estado de Mato Grosso? É comprovado, dentro das pesquisas acadêmicas, que uma criança que é alfabetizada aos 7 anos de idade, no segundo ano do ensino fundamental, tem mais de 80% de chance de pisar numa universidade. Enquanto que uma criança que não consegue se alfabetizar na idade certa, que é o conceito que nós utilizamos, consegue se alfabetizar aos 8, 9, além dela ter uma gigantesca chance de abandonar, de evadir a escola, ela dificilmente entrará na universidade. Cerca de 13% das crianças que se alfabetizam depois desse período conseguem chegar na universidade. E hoje, Cuiabá, Camila, só consegue alfabetizar com proficiência, lendo e escrevendo adequadamente, 54% das crianças. Ou seja, 46% das crianças de Cuiabá têm menos de 15% de pisar numa universidade. Essa tem que ser a principal prioridade, repito, desculpa o pleonasmo, de todos os vereadores, do prefeito e de todos os cuiabanos, todos os brasileiros e brasileiras, colocar o filho do trabalhador dentro da universidade, porque só assim a gente vai conseguir emancipar o povo, vai conseguir quebrar o ciclo intergeracional, ou seja, aquele que vem de gerações da pobreza no Brasil. Daniel, infelizmente o nosso tempo terminou, mas sucesso, boa sorte aí, porque a educação, sem dúvida, é um ponto sensível e necessário, como você bem explicou aqui, para o futuro, né, o sucesso da nossa população. Obrigada. Obrigado a todos os telespectadores que nos acompanharam. E o